Aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente no primeiro ano vai abordar o tema características regionais do Brasil, ok? Vale lembrar que geografia, regionalizar, tentar agrupar territórios que possuem mesma característica. Essa característica pode ser econômica, social, cultural, religiosa, histórica e poderia citar vários fatores humanos, econômicos e etc. que podem e que influenciam nessa questão da regionalização, certo? No Brasil, o órgão oficial pela regionalização é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE ele resolveu dividir o Brasil em 5 macro-regiões econômicas. Então, o próprio nome já diz, são grandes regiões que têm mesmas características econômicas e, consequentemente, de desenvolvimento. Dentro dessas 5 regiões econômicas, ou melhor, macroeconômicas que o IBGE coloca, cada uma possui características bem peculiares quanto a seu desenvolvimento. A mais antiga delas, em termos de história, é a região Nordeste. Todo mundo sabe que a ocupação e o povoamento do território iniciou-se, até o descobrimento, entre aspas, iniciou-se no Nordeste. A região Nordeste atualmente ainda sofre bastante com a desigualdade socioeconômica. A gente tem áreas muito desenvolvidas e a gente tem grande parcela da população nordestina ainda morando na pobreza, infelizmente, certo? A região Nordeste ela é subdividida em 4 sub-regiões. São 4 sub-regiões nordestinas. Quais são? A Zona da Mata, que é correspondente à região do litoral nordestino. O Agreste, que é a zona intermediária entre o litoral úmido e o sertão mais seco. Vale lembrar, salientando isso aí, que essa região da Zona da Mata é historicamente uma região mais desenvolvida, que concentra praticamente todas as capitais do Nordeste, à exceção da capital que não está no litoral, é justamente Teresina, no Piauí. Mas lembrando que a capital inicialmente era para ser Parnaíba, mas por motivos de planejamento, todo mundo sabe que Teresina é uma cidade planejada, né? E aí resolveram então botar Parnaíba, deixou de ser a capital e resolveram colocar como capital o município de Teresina. Criaram o município já com a função dele ser capital, certo? A Zona da Mata, historicamente desenvolvida, as primeiras atividades econômicas da Zona da Mata estão ligadas a, primeiramente, a extração de pau-brasil, que tinha um alto valor econômico na Europa e Portugal explorou bastante, junto com o auxílio da mão de obra indígena. E depois a gente vai ter o ciclo do fumo, a gente vai ter outros ciclos econômicos importantes, a cana-de-açúcar, mas a região até hoje ela concentra a maior parte da riqueza do Nordeste. Né? A gente vai ver o Agreste como a área de transição. Por ser uma área de transição, ela possui características de ambas, mas a principal característica básica do Nordeste vai ser o seguinte, do Nordeste não, perdão, do Agreste. Né? O Agreste ele vai ter uma importância comercial, ou seja, a pessoa vai, ela deseja produtos do litoral. O Agreste tem muito isso. É um entreposto comercial. Cidades como Feira de Santana, na Bahia, como Campina Grande, na Paraíba, são cidades importantíssimas para a região Nordeste. São cidades de destaque pelo seu comércio. O sertão, todo mundo sabe, infelizmente, historicamente, o sertão, ele sofre com uma seca. E essa região do sertão nordestino, ela não tem déficit hídrico, é bom a gente falar isso. Déficit hídrico é o quê? Imagina que uma determinada população, ela precisa de uma quantidade de água para sobreviver. Para tomar banho, para se alimentar, para cozinhar, para lavar roupa. No caso dele criar animais, para o alimento do animal. No caso dele ter uma cultura, para irrigar as plantas. Ou seja, é essencial a quantidade mínima de água.
E quando a gente faz o balanço hídrico, o que é isso? A gente vê a quantidade de chuva que cai e a gente vê o quanto dessa população precisa de água para sobreviver durante um ano. Na região Nordeste não falta água de acordo com o balanço hídrico. Algumas regiões o balanço hídrico é negativo, ou seja, a população precisa de água de outras regiões. Aí entra o carro-pipa. Mas a maioria não sofre. A questão é o que? A chuva ela é concentrada e mal distribuída. Então chove muito em um período curto de tempo. Tem locais no Nordeste que tem 10 anos que não cai uma gota de água. Então isso dificulta bastante o desenvolvimento econômico dessa região, ou melhor, dessa sub-região nordestina. A questão da água não ser tanto escassa, mas da chuva ser mal distribuída. Isso faz com que seja bastante complicada essa questão. Um exemplo aqui próximo em Fortaleza. Para que Fortaleza tenha acesso à água, foi construído um açude chamado Açude Castanhão, o maior do Nordeste e um dos maiores do Brasil. Qual a função desse açude? No período de chuva, que é principalmente janeiro e fevereiro, ele armazena água e no período de seca, aquela água armazenada serve para as atividades humanas. No caso, para o abastecimento urbano, principalmente a cidade de Fortaleza. E a gente aqui no Maranhão, a gente está numa região muito peculiar, meio norte. O nome já diz, meio norte é uma área de transição, certo? Uma área de transição entre o sertão seco e a Amazônia brasileira. Então a gente tem aqui várias espécies endêmicas. As espécies endêmicas são aquelas que só ocorrem nessa região. Um exemplo de uma espécie endêmica muito comum aqui é o bacuri. O bacuri é endêmico e ele é altamente apreciado na culinária local. Característica básica. A região meio norte nós temos duas estações bem definidas. Uma seca e uma chuvosa, ok? A vegetação característica é a mata dos cocais, o coco-babaçu, a carnaubeira, embora a carnaubeira seja um pouco mais adaptável, ocorrendo até o estado do Ceará, mas ela é basicamente dessa região, ok? Para combater a seca, alguns organismos governamentais foram criados. A exemplo do DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, certo? A exemplo da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Eles foram criados com o objetivo único de combater a pobreza, de combater a seca e de melhorar o desenvolvimento socioeconômico da região Nordeste. Até hoje, a gente sabe que boa parte disso, infelizmente, não ocorreu. Um projeto que é bastante discutido, o seu impacto, é a transposição do Rio São Francisco. Já se comprovou por estudos que não é efetivo, porque é um alto custo com pequeno retorno. Mas ela está seguindo, certo? Algumas etapas, se não me engano, 2 etapas já foram entregues, no Pernambuco e outra que vai para o Ceará, Rio Grande do Norte. E vamos embora torcer que isso melhore a vida do nosso sofrido povo nordestino, principalmente do sertão, do semiárido brasileiro. Uma região de destaque, região Sudeste. É a região que concentra a maior parte da atividade econômica no país. A região Sudeste ela é composta de 4 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Todo mundo sabe, já discutiu antes, que São Paulo é o estado que movimenta a economia do Brasil. São Paulo foi o estado que teve a oportunidade de se industrializar primeiro por vários fatores, destacando-se a cultura do café. Quando houve a crise de 1929, os cafeicultores pensaram, junto com o governo paulista, novas formas de desenvolver economicamente, que não dependesse só do café. E aí pegaram aquele dinheiro, aproveitaram a estrutura que já tinha, a estrutura de rede de transporte, de ferrovia, mão de obra disponível e, sobretudo, dinheiro, e resolveram incentivar a industrialização do estado de São Paulo, certo? Atualmente, o destaque é a agroindústria. A agricultura também se desenvolveu bastante, principalmente a pecuária de corte e principalmente a agricultura de exportação. Um detalhe que a gente não pode esquecer: São Paulo hoje é uma cidade global.
global no sentido de sua cidade importantíssima no cenário internacional. Dá para ver também que nesse momento de pandemia, São Paulo foi o epicentro, porque era a cidade que mais recebe voos de outros países. Então, logicamente, ela vai ser a cidade que mais vai sofrer, porque tem um fluxo grande de pessoas. Outra região muito importante para o Brasil, a região sul. A região sul ela tem como principal característica a ocupação e o povoamento pelo povo europeu, principalmente italianos, alemães e ucranianos. E isso fez com que a região desenvolvesse muito a questão agropecuária, que eles já faziam isso na Europa. Muita gente pergunta por que eles resolveram se estabelecer no sul. É uma pergunta que tem várias respostas. A que eu prefiro dar é a seguinte: a região sul ela tem um clima e ela tem um solo muito favoráveis à atividade agrícola que os imigrantes praticavam em seus países de origem. Então era muito mais fácil ele produzir uva, que ele já estava acostumado, ele produzir morango e etc. Então a região sul foi preferida por eles por essa questão climática e pela questão do solo, certo? Hoje é uma região com uma diversidade econômica bem grande, certo? Mas ainda se mantém como produtora de alimentos, certo? A região centro-oeste, ela é típica, porque até pouco tempo atrás, a região centro-oeste quase que não tinha desenvolvimento. E aí resolveram construir a capital do Brasil próximo a Goiânia. Qual a intenção? Levar junto com a estrutura do Estado brasileiro, levar o desenvolvimento. Porque imagina, a presidência do Brasil, o Congresso, o Senado, todos os ministérios dentro de uma região que não havia ocupação. Então isso geraria emprego, isso geraria renda, isso atrairia empresas, atrairia serviços terciários e tudo mais. Aí resolve-se construir Brasília. Foi um boom para o crescimento. Até Goiânia, que está próximo, cresceu bastante. E isso trouxe muito desenvolvimento para a região. E junto com o desenvolvimento veio também a agropecuária extensiva, a agropecuária intensiva também, certo? Mas lembrar que a região centro-oeste é uma região importante para o Brasil, porque boa parte do alimento brasileiro vem da região centro-oeste. E destacando também esse ponto, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos, certo? Principalmente carne de porco, principalmente carne de frango, e sem falar que temos uma das maiores, se eu não me engano, esse ano estamos em segundo lugar em termos de número de cabeças de gado para corte. Já a região norte é uma região meio complicada para o desenvolvimento e para a ocupação. Porque nós temos a maior floresta tropical do mundo. Quando a gente fala isso, tem árvores de 60 metros. Nós temos chuvas praticamente diárias. Então imagina o que é você construir uma estrada ou mesmo construir um prédio em um lugar que chove todo dia. Então a questão ambiental ela é muito marcante na região norte. O governo teve um projeto chamado Rodovia Transamazônica. Seria uma rodovia que ia interligar toda a Amazônia brasileira. E aí eles começaram o projeto, só que desistiram justamente em uma parte da Amazônia e largaram lá a estrada. Porque eles conseguiam fazer alguns quilômetros a árduo trabalho e infelizmente vinha chuva e desfazia boa parte do que era feito, do que era realizado. Muitos homens adoeciam de malária, de febre amarela, coisas do tipo. Aí, para desenvolver a região, o governo teve ideia. Todo mundo sabe que o Brasil, historicamente, é um país que se cobra muito imposto. 40%, 50% do preço final de um produto, às vezes, é imposto. E aí, o que acontece? Resolveram fazer assim. A gente vai pegar a região norte e vai transformar numa zona livre de impostos. Então, alguns estados da região norte, por aí se entenda, a Zona Franca de Manaus, eles são isentos de imposto. Então imagina, uma moto que é 10 mil reais, você pode comprar até por 5.
porque não tem incidência de vários impostos. Isso faz com que a região atraia muitas empresas. Tanto é que todas as fábricas de motocicletas, de motocicletas no Brasil estão na Zona Franca de Manaus. A Yamaha, a Honda, a Kazinski. Aí me perguntaram uma vez, por que as indústrias de automóveis não vão para Manaus? Lembra que eu falei da questão do acesso às rodovias? Isso é bem delicado. Até hoje Manaus não tem praticamente acesso via rodovia. Então o transporte seria muito caro, o frete seria muito caro, aí não valeria a pena. Então as indústrias de automóveis preferem ficar em centros mais próximos dos centros consumidores, porque transportar o carro não é barato. Mas uma moto ela vem desmontada, você coloca num barco, ela chega em Belém, de Belém ela ganha o Brasil, literalmente, certo? Então lembrar do seguinte, a Zona Franca de Manaus é uma forma de incentivar a industrialização e de desenvolver a economia da região norte. Para isso o governo criou um órgão também, né? O governo adora criar órgãos. A SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus. E a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Atualmente a Amazônia, e a região norte em si, ela vive uma séria problemática, que está relacionada com a ocupação e a invasão de áreas indígenas, né? Há estudos recentes de que existem 21 tribos isoladas na Amazônia, que nunca tiveram contato com o homem branco, entre aspas, homem branco, tá? E boa parte dessas terras atualmente elas estão sendo invadidas por grileiros, poceiros, ou mesmo pessoas que só querem extrair a madeira, os madeireiros. Isso tem criado conflito fundiário. Conflito fundiário é o conflito pela terra, certo? E diante desse cenário de pandemia piora mais, porque imaginem que a gente, com toda tecnologia, a gente está sofrendo, está perdendo. Imagina um índio que não tem anticorpo, um índio lá isolado, que não tem vacina, um índio que não tem UTI. É uma questão complicada, mas pensar no desenvolvimento do Brasil é pensar amplamente, porque o país ele está desenvolvendo historicamente em ilhas. Existem teóricos que falam que o desenvolvimento brasileiro é dito como ilhas de desenvolvimento, pontos de desenvolvimento do território. Fortaleza, Belém, Salvador, Recife, mas ensinam ao desenvolvimento de outras regiões. E isso tem que ser pensado, porque senão a gente vai ter um fenômeno muito importante que é muito agravante para a qualidade de vida, principalmente nas cidades. Como regiões do interior ou outras cidades menores não têm desenvolvimento econômico, a população, principalmente masculina, ela é obrigada, entre aspas, tá? Ela é obrigada a migrar em busca de emprego. Tanto é que a gente vê muita gente migrando para São Paulo, para Mato Grosso, para Guiana. E geralmente são homens, por quê? É uma mão de obra que é uma mão de obra mais... não sei se... vão achar que eu sou machista, mas eu acho que o homem não, onde tem homem, mulher não pega peso. Eu acho que resumiu o que eu falei. A mulher pode ser tudo, mas o homem ele tem uma estrutura para pegar peso, para ser mais, sabe? Embora eu conheça pessoas, mulheres que são, mas eu acho que o homem ele é mais para esse trabalho pesado e a mulher para o trabalho mais racional. Prova disso, as melhores presidentes hoje são mulheres. Então demonstra que a mulher é altamente capacitada do ponto de vista mental, do ponto de vista de desenvolvimento humano, certo? Vale pensar, o desenvolvimento do Brasil ele só vai ocorrer quando houver uma real integração nacional. Isso deve ser pensado muito, muito, muito mesmo, ok? Um abraço.